Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro encontro do ano que está sendo promovido pelo Grupo de Afinidades Racial. Isso surgiu a partir e Equidade. Isso surgiu a partir de várias conversas que a gente começou a ter desde o início do ano. Então, assim, é com muito prazer que a gente tem aqui com a gente a Joyce, espera aí, que está aqui na minha frente, né? Joyce, super novinha, e isso tem a ver muito com a história dela, né? Vamos lá. Joyce Trindade, ela é graduada em Gestão Pública pela UFRJ, alumni da Embaixada Norte-Americana. Quando ela tinha 24 anos, ela assumiu a Secretaria da Mulher da cidade do Rio, né? E implementou mais de 50 políticas e projetos para beneficiar mulheres e suas famílias, capacitando mais de 200 mil mulheres para o mercado de trabalho, impactando em mais de 800 mil mulheres. Joyce, é um prazer ter aqui com você. A ideia é a gente ter um bate-papo informal, você contar para a gente a sua história, a sua trajetória, super inspiradora, né? E que você volte aqui. E é um prazer ter você aqui com a gente. A gente vai ter essas super debatedoras aqui com a gente, a Aninha, a Juliana. Seja bem-vinda, a casa é sua, tá? Só para lembrar quem ainda não está acostumado, a gente agora faz a confirmação de presença pelo QR Code. Lembrem de marcar a presença. Quem está online, a presença já está sendo registrada. E lembrando que hoje, às 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, para quem está presente, a gente vai mandar um link para assistir ao sorteio. Vamos sortear 3 livros incríveis do Pequeno Manual Antirracista. Então, acho que vale a pena se inscrever aí, confirmar a presença para participar do sorteio. Bom dia. Reforçando o agradecimento de todos e todas aqui. Tá. Estão ouvindo bem? Agradecer a presença de todos aqui hoje, reforçando o agradecimento que a Rafaela começou, né, com o grupo de afinidade. Né, se não fosse o grupo de afinidade, equidade de gênero e racial, a gente não estaria aqui hoje. Então, agradecendo o Pedro, a Juliana, que também representa, a Ana Dib. Super obrigado, porque foi através de vocês que a gente está aqui hoje com a Joyce. Inclusive, foi uma das integrantes do grupo de equidade que trouxe a Joyce, fez todo o contato. Então, muito obrigada para a Bárbara. Foi muito incrível sua participação, né, dentro ali do grupo. Bom, meu nome é Ana Carolina, para quem não conhece, e eu gostaria de começar, né, agradecendo também a Joyce aqui e citando algo que a Joyce disse recentemente, que eu achei muito legal. Bom, no último dia 25, celebramos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina, Americana e Caribenha. E também celebramos a memória de Teresa de Benguela, uma das primeiras lideranças negras que lutou pela nossa liberdade. Há apenas 130 anos, as nossas bisas, tataravós, eram escravizadas. Mas nós estamos aqui de pé. Nós estamos aqui hoje. Nós temos a Joyce aqui no auditório de um escritório centenário. Isso, para mim, é muito simbólico. Então, mais uma vez, Joyce, obrigada pela disponibilidade e de trocar aqui com a gente hoje. Bom, para introduzir aqui um pouco do que a gente propôs, que são os 2 vídeos, né, que a gente circulou nos e-mails, que é o TED Talk da Lisiane Lemos. Ela compartilha que na faculdade de Direito escolheu ela, e não ela escolheu a faculdade de Direito, porque o sonho da Lisiane, não sei se todos conhecem aqui, se todos tiveram a oportunidade de ver o vídeo que a gente disponibilizou o nome, mas a Lisiane Lemos, ela tinha um sonho de ser psicóloga, e ela passou na faculdade para psicologia em primeiro lugar, mas na particular, e Direito foi na pública. Então ela, bom, pensou ali que seria mais fácil ela seguir para direito, porque ela não poderia, ela não teria recursos ali do pai e da mãe, não poderia
comprometer o salário dos pais dela pagando a faculdade de psicologia, que era o sonho dela. Então, ela abdicou desse sonho, como muitos jovens negros fazem. Né? Não vai longe, isso aconteceu comigo. Há 17 anos atrás, eu fechava ali meu contrato de jovem aprendiz, né, que hoje fala jovem aprendiz, mas era do Projeto Campo em Mangueira, e meu sonho era ser jornalista. Mas eu precisei abrir mão também, né, porque eu precisei ir em busca do que... Não em busca, mas eu precisei aceitar o que era possível, como foi o caso da Lisiane Lemos. Ela abraçou o possível, e eu abracei o possível, e me dediquei ao possível, e o possível me trouxe aqui hoje, 17 anos depois, 20 anos de escritório. E agora, para saber um pouco mais da Joyce, eu queria te perguntar, Joyce, como que foi a sua relação com gestões públicas? Te escolheu? Você escolheu? Conta um pouco para a gente, como foi? Oi, bom dia, tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar aqui. Primeiramente, agradecer a presença de cada um. Tem uma coisa que eu gosto de falar sobre tempo, né? Tempo a gente não compra, tempo a gente não fabrica. Tempo a gente tem que se organizar, escolher, administrar. Então, obrigada por vocês estarem aqui. E voltando à minha fala, né, que você trouxe a citação, né, eu gosto sempre de refletir sobre essa fala, porque 130 anos foi ontem. E durante muito tempo, no tempo recente, como tudo é muito acelerado, muitas informações, uma comunicação ali, que a cada hora a gente está vendo a 15 segundos um novo conteúdo nas redes, a gente esquece que 130 anos foi ontem. Né? Então, quando eu falo sobre isso, eu gosto de reforçar sobre essa reflexão do Brasil que estamos construindo e para quem queremos continuar construindo. Né? Sobre essa equidade, sobre essa igualdade, sobre acesso, sobre vida. Né, sobre liberdade também. Então, falar sobre 130 anos atrás, quando nossos bisavós, tataravós estavam ainda escravizados, né, sobre dizer que chegamos aqui com muita resistência, mas estamos chegando e queremos acelerar o tempo. Né? A gente quer continuar acelerando esse tempo para a gente ter dignidade em plenitude para todo mundo. Mas voltando, se a gestão pública me escolheu ou não, né? Eu tenho uma trajetória de vida muito marcada por oportunidades públicas, né? Eu sou filha de uma mulher cabeleireira maravilhosa e linda, né? E de um pai com certa máquina de lavar e geladeira, né? Um cara mais sensacional. E eu digo que eu sou marioca por conta disso. Que meu pai é maranhense, minha mãe é carioca, então deu isso aqui, marioca, né? E nessa construção de vida eu tive a primeira sorte, né? E eu falo que isso de fato foi um presente, né? Que eu tenho aí de Deus, que meus pais eles são duas pessoas que a vida inteira, apesar de não terem acesso à educação, me estimularam a estudar. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, meu pai viu na televisão, né, que existia a tal UFRJ, e que a UFRJ era a melhor faculdade do Brasil, e meu pai falou, então, minha filha vai estar lá. Né? Eu sou criada em Cosmos, extrema zona oeste aqui do Rio de Janeiro, nascida em Padre Miguel, no Morro do São Bento, né? E meus pais sempre determinaram para mim que a UFRJ, que a Universidade Federal, era o meu lugar. Eles não tinham terminado o ensino fundamental, muito menos o médio, mas para eles era uma possibilidade e que eles iriam fazer de tudo para que eu estivesse naquele local. Né? Então, acho que começa daí a minha escolha da minha graduação. Né? Meus pais estimulando esse sonho. E eu sempre trago muito isso para as famílias, né? O quanto que pais e mães são importantes no estímulo inicial de sonho da juventude. Né? Porque se a gente já chega cortando a possibilidade, eu já ia falar, já cortaram primeiro, por que eu vou continuar sonhando ou desejando algo, né? Então, começa daí minha trajetória com a gestão pública. Marco 2 na minha vida, né? Uma curiosidade, eu fui missionária na Igreja Batista quando era muito nova. Eu atuei como missionária, estava até comentando com elas que minha forma de pegar o microfone, né, e falar na frente das pessoas tem muito a ver também com o âmbito da fé, porque desde novinha eu já pregava, falava, enfim, articulava com pessoas. E ali nesse âmbito, né, eu percebi que tinha muita desigualdade. Eu nunca passei fome, meus pais passaram, mas eu nunca passei. Tive uma casa digna, tive, enfim, brinquedo para brincar, tive escola para estudar, mas eu via que a desigualdade era muito mais aprofundada enquanto missionária. Eu via a pobreza muito perto, né? E eu sempre digo que eu fui descobrir que eu era pobre na faculdade, porque no meu bairro, como eu tinha comida, casa, enfim, eu era uma pessoa comum. Na faculdade que eu descobri que era pobre, né? Eu acho que muitas pessoas que vivem nos subúrbios e periferias também, como a sua vida é igual dos outros, você fala, ah, tá tudo bem, tá tudo ok.
tô comendo, de vez em quando vou no shopping, então tá tudo ok na minha vida, né? E quando você vai ver as desigualdades profundas, que você fala, opa, não tá tudo bem, não tá legal. E ali, durante esse processo, na extrema Zona Oeste, eu percebi que as desigualdades eram muito latentes. E essa desigualdade era muito aprofundada pela falta do acesso ao serviço público. E isso, para mim, eu entendi desde muito nova. Não tinha equipamento de cultura, não tinha grandes projetos, grandes ações. E eu olhava aquilo e falava, ué, como que eu vou avançar? Como que eu vou realizar esse desejo da minha família de entrar na FRJ? Como eu faço para chegar em algum lugar? E ali, com 14 para 15 anos, eu passo na FATEC, né, que é o ensino médio técnico, e descubro que ali é um lugar que transformou a minha história. Começo a fazer curso na Nave do Conhecimento, para quem não sabe, é uma instituição da prefeitura que faz vários cursos, né, de tecnologia. Eu falei, uau, tem tecnologia mesmo, que bacana. Né? E fui descobrindo, através do serviço público de qualidade, que eu poderia acessar bons cursos sem pagar. Falei, uau, eu posso estudar sem pagar. Que bom, que curioso. E ali, durante isso, eu descubro nas grades, né, de cursos da UFRJ, e foi literalmente a gestão pública que me escolheu. Eu vou ali, abro, né, as tipos de formações, porque eu sabia que eu tinha que entrar na UFRJ. Qual curso eu não tinha dimensão ainda, né? E eu, com 16 para 17 anos, entro ali na grade de graduações e vejo essa tal graduação chamada Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social. É uma graduação que tem 15 anos aqui no Rio de Janeiro. E eu li aquilo e falei, gente, eu quero desenvolver a sociedade. Eu quero entender a economia. Eu quero poder mudar vidas assim como a minha vida foi mudada pelo serviço público. E ali eu descubro isso e descubro que realmente, né, é a minha missão. Né, trabalhar pelo serviço público, trabalhar pela mudança social. Então, eu trago que, literalmente, a gestão pública me chamou, me escolheu. Né? Eu entendi que o serviço público mudava vidas, eu entendi, né, que o serviço público de qualidade poderia mudar histórias de muitas outras pessoas. E quando eu vi aquela graduação, eu falei, uau, é exatamente isso que eu quero para minha história. Eu quero poder ser a pessoa transformada, mas que transforma a vida de outras pessoas também. Então, foi basicamente isso, em resumo. Mas uma curiosidade também particular, né, que meu pai, ele é um cara realmente fora da curva. Meu pai, ele planta árvores na minha comunidade, né, lá em Cosmos. Ele, desde que eu sou muito pequenininha, eu reclamava que a praça de frente à minha casa era muito feia, é muito sem graça, sem nada. E meu pai literalmente começou a cavar buracos na praça, né, e plantar árvores, por pura e espontânea vontade mesmo e desejo de melhorar um pouco o nosso bairro, a nossa comunidade. Então eu sempre vi no meu pai e na minha mãe o desejo de transformação, né, e de arregaçar mesmo a manga e fazer, né? E se não tem ninguém fazendo, por que não a gente não faz? Então, acho que é um pouco disso que me marca muito. Então, a gestão pública me escolheu. E só uma curiosidade também sobre a história da Lisiane. Eu lembro dela, mas, enfim. Lisiane, é que eu também, quando eu entro na FRJ, na verdade, tinha passado antes para a PUC. Né, ganhei uma bolsa 100% na PUC, etc. E eu lembro muito perfeitamente que eu fiz as contas. Eu falei, não tem como eu pegar essa bolsa, mesmo que 100%, me manter na PUC. Né, eu lembro que eu passei na PUC e também na IBMR, aqui da Barra. Né, eu falei, não vai dar certo. Né, eu não vou ter condições de me manter nessa graduação, porque os custos são muito altos. E na pública, né, talvez eu teria outros tipos de benefícios. Então, de fato, eu acho que isso é um marcador também na presença de muitos jovens, de fazer as escolhas a partir da economia familiar. Né? Então, isso também é um marcador na minha história, que eu lembro que eu passei na PUC, na IBMR, em administração, em história, né? Mas eu falei, como eu me mantenho? Né? E na UFRJ eu sabia que eu teria mais condições de continuar. Né? Então, acho que também é uma ponta aí de comum, que é importante a gente falar os pontos em comuns para ver que as nossas histórias não são únicas. As nossas histórias têm vários marcadores que se encontram com outros jovens também e outras pessoas. Então, enfim, acho que é isso. É verdade. Você falou de um ponto que me chamou a atenção e me fez lembrar de uma outra situação, que como é importante os pais incentivarem o estudo. Né? Eu não tive isso em casa porque minha mãe não teve na casa dela, então foi assim. Então eu tive incentivo de estudo aqui dentro do escritório. Né? A coordenadora, minha ex-coordenadora Lígia, e foi ela que me incentivou a estudar. Eu lembrei, da semana passada eu estive no Campo Mangueira e uma ex-aluna, ela trouxe, parecido com o que você disse, só que o dela não foi tão bom, porque ela passou
conseguiu uma bolsa, poderia estudar, mas ela precisava que a avó, a única responsável dela, pagasse metade do tempo, 15 dias de passagem para ela. Passagem, né? Ônibus e tudo. E ela não teve esse apoio da avó dela. E pior, ela ouviu da avó dela: se você não pode estudar, não estuda. Então, graças a Deus, ela é adulta hoje, formada, mas isso ficou muito marcado nela, porque se outras pessoas não incentivassem ela teria paralisado, como você disse, né? A importância de ter os pais, né, principalmente, mas alguém na sua O vida para ideal que fosse incentivar. os pais, mas não necessariamente são eles, né? Isso. Então, busque, se você não tem em casa, busque alguém que possa te ajudar. E se você pode ajudar alguém, incentive essa pessoa, que com certeza vai fazer diferença na vida dela. Bom dia. Estão me ouvindo? Eu sou a Juliana, para quem não me conhece, né? E eu também me identifiquei com algumas coisas que você falou, principalmente essa questão do marco, porque eu estou aqui no escritório há 20 anos, eu entrei como estagiária de letras, né? E resolvi fazer direito 15 anos depois de estar aqui, né? E eu me questionei por que eu não fiz antes, né? E justamente por essa questão financeira, porque eu tinha outras prioridades, né? Eu tinha minha família, eu tinha uma casa financiada, então muitas das vezes as nossas prioridades não permitem que a gente faça um investimento de forma anterior, né? Só comentando mesmo essa questão do marco que você falou, mas eu queria falar a respeito de um outro trecho do vídeo da Lisiane, que caso vocês não tenham visto, que vocês assistam, porque é muito interessante, que ela fala sobre várias questões que a gente, que é afrodescendente, se identifica, e uma das coisas que ela fala muito é a questão da gente ter sempre que fazer o dobro de esforço para alcançar posições que normalmente pessoas brancas alcançam com mais facilidade, justamente porque nós temos a questão da inacessibilidade, né? E isso é uma coisa que pega muito na gente, né? Porque a gente tem sempre que provar, mas você é advogada, você tem OAB? Não existe advogado sem OAB. Se você não tem OAB, você é bacharel em direito. Mas por que uma pessoa branca não é questionada se ela tem OAB? Você fala inglês, mas você também fala espanhol? Por que a gente sempre tem que provar que a gente é tão capaz, né, intelectualmente, quanto uma pessoa branca, né? Então, isso é uma das coisas também que ela fala no vídeo, que é uma coisa que pega, porque a gente tem sempre que fazer um maior esforço para, às vezes, alcançar, né? Você tem dois currículos, de uma pessoa negra, de uma pessoa branca, e, às vezes, o currículo da pessoa negra, né, é questionado, né? As habilidades dela são questionadas, e a gente sabe que nós somos intelectualmente todos iguais, né? Todos somos capazes. Então, isso é uma coisa que nos afeta, né, até hoje, e eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso, do quanto você enfrenta, né, os olhares, até porque você, além de ser uma mulher negra, é jovem, e às vezes a pouca idade também é uma coisa que é questionada nos lugares, nos espaços, né, de poder, que às vezes a gente não tem acesso, e agora você tem acesso, né? Que você comentasse um pouco a respeito disso para a gente, da sua experiência, né? Muito bom. É desafiador demais, né? Eu acho que é muito importante pessoas negras e não negras entenderem como que funciona a leitura de poder no nosso país, né? O Brasil ele é cunhado sobre dois elementos: racismo e machismo. Ah, Joyce, eu não acredito nisso. Gente, sinto muito, faz parte da história, né? Tá comprovado, inclusive, né? O nosso país ele é fundado sobre essas estratégias. E eu gosto de falar sobre isso também, baseado nas políticas públicas. Quando você vai fazer uma leitura de Brasil, né, em 1888, o povo, né, negro foi o que? Liberto, teoricamente. Estamos ali. Aê. E aí, nesse processo, nas décadas mais ou menos de 20, entre 1900 e 1900 e final de, final de 1800 e início de 1900 aqui no nosso país, você, quando vai estudar as políticas públicas, né, tem uma palavra que eu gosto de falar sobre intencionalidade. Houve uma intenção de embranquecimento do nosso país, né, de forma escrita mesmo, está nas políticas públicas, e a gente que estuda a história do serviço público, a gente tem acesso, né, e lê sobre essas informações. Uma das intenções era você fazia uma grande migração de pessoas do continente europeu, diferentes países do continente europeu, pessoas que também eram pobres lá no continente europeu, que foram trazidas para cá para o exercício do trabalho, né? Essas pessoas não eram lidas enquanto escravizadas, mas sim enquanto trabalhadores. E você ser lido enquanto escravizado e trabalhador é sobre indigente e gente. Importante lembrar esses dois fatores. O outro fator foi sobre incentivo.
lá no iniciozinho da década de 1900, né, houveram alguns tipos de incentivo em alguns territórios do nosso Brasil, como, por exemplo, incentivo à terra, incentivo ao plantio, incentivos, mesmo que não fossem muitos, mas havia um incentivo. Enquanto, ao mesmo tempo, na população negra do nosso Brasil, né, que tinha acabado de deixar de ser escravizado, mas ainda era indigente, né, teoricamente na leitura social, não tinham acesso à educação, não tinham acesso à saúde, né? Por exemplo, existiam escolas específicas que a população negra poderia acessar e eram muito reduzidas, enquanto a população vinda, né, enquanto descendentes de europeus, tinha escolas também específicas, porém em maior quantidade. Por exemplo, a proibição da migração do continente africano. Havia, por exemplo, restrições e proibições de migração de algumas regiões do continente africano. Então, quando você vai ler a história do nosso Brasil, você vê literalmente esses elementos marcados. Porém, como a gente não estuda sobre, então a gente fica, mas racismo é mimimi, duvido, todo mundo é igual. Que isso? Não se esforçaram, não quiseram trabalhar o suficiente. Então, é essa leitura que a gente é induzido a achar por a gente não ler a nossa história. E intencionalidade é quando você cria mecanismos e políticas públicas ou leis no âmbito do direito para você poder mudar a história, seja para um lado, seja para o outro. Você vai mudar a história a partir dessas intenções. Então, por isso também que eu amo a gestão pública, eu amo o direito, porque literalmente você ajusta a história de um país, de um continente ou qualquer coisa do tipo. Mas voltando sobre a minha pessoa. Então, falamos sobre a fundação do nosso Brasil, beleza? Como a gente é fundado, cunhado sobre o racismo. E no machismo é sobre também, por exemplo, né? E aí o machismo é no Brasil, é no mundo inteiro, na verdade, né? Nós mulheres somos ensinadas e condicionadas a apenas atuar nas nossas casas, a maternidade enquanto único caminho. Eu sou louca para ser mãe, tá, gente? Mas maternidade durante muito tempo foi induzida quanto único caminho e não como, né, uma possibilidade ou você poderia administrar trabalho e maternidade. Mas voltando a mim, né? Eu sou uma mulher negra, jovem, né? Ou seja, o imaginário de poder no nosso Brasil não tem nada a ver comigo. Quando você imagina secretária municipal, você vai imaginar uma mulher branca, 40 a mais. E isso eu escuto sempre. Joyce, eu jurava que você fosse uma mulher de 40 anos. Algumas pessoas têm coragem de falar que é branca, né? Fala, eu pensava que você era uma delegada branca. Aí eu falava, não, sou eu. Então, o imaginário de poder no nosso Brasil, ele tem algumas categorias. Quando você imagina a palavra poder, você imagina um homem branco. Quando você imagina, às vezes, alguns outros cargos, você até coloca a categoria homem, porém não branco. Você consegue, às vezes, até introduzir, né, um homem negro, um homem indígena, um homem pardo, por ali. E, muitas das vezes, a mulher enquanto mulher branca, que é um pouco mais lida enquanto poder. E aí, quando você vai para outra categoria, você fala, calma aí, cadê a outra? Desaparece nos espaços de poder. A outra categoria que eu coloco são mulheres não brancas, mulheres negras, mulheres indígenas e assim por diante. Então, nosso Brasil, na palavra poder, ele tem categorias. E essa categoria vai descendo. E como eu disse, o meu rostinho aqui não é a categoria, teoricamente, classificada enquanto categoria do poder. E aí, só para trazer um elemento a mais, sobre comunicação. Né? Eu adoro estudar comunicação e transformações sociais. Para vocês terem dimensão, a primeira protagonista mulher negra da televisão brasileira na Globo se chama Thaís Araújo. Em 2008 ou 2010, agora me falhou exatamente o ano. Thaís Araújo. Thaís Araújo é super nova, né? Ela tem quase 50 anos, 40 e poucos. Foi ontem que a primeira mulher negra foi colocada enquanto protagonista de uma novela na maior rede de televisão brasileira. Isso é muito simbólico, porque até então a gente não era protagonista mesmo. E a estética da beleza e a estética do protagonismo e a estética do poder não era associada com rostos como o meu ou como Thaís Araújo. Então é importante te lembrar esses elementos sociais para a gente não achar que não,
Coitada. acaso. Como assim? Não tô entendendo. É tudo compreensível, gente. E tudo a história responde. Bom, por isso que eu adoro história também. Né? Mas voltando sobre mim. Então, nessa caminhada de vida, né, não sendo essa cara do poder, nem no âmbito da comunicação ou da gestão pública ou outros tipos de áreas, né, a gente está sempre se reafirmando. Né? Eu, por exemplo, no primeiro ano, né, enquanto secretária, lá em 2021, né, foi um ano muito desafiador, porque todos os lugares que eu chegava, mas a secretária está vindo? Aí eu, por um acaso, sou eu. E ali foi um processo de muitas reafirmações, né? Obviamente que hoje em dia a gente ri, que a gente brinca, mas foram muitas lágrimas no meu travesseiro. É importante falar sobre a dor. A gente sente dor também. A gente sofre, a gente padece, mas a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se é possível. Questiona se é Eu estou no possível. espaço certo. Será que é meu lugar? Esse é o próximo ponto que eu vou Sim, comentar. sim. Então, assim, eu lembro, por exemplo, quando a Embaixada Americana me chamou para ser alumna de um dos programas deles principais, eu falei, gente, meu inglês é só Jesus na causa ainda. Será que eu posso mesmo? Eles, não, Joyce, calma, vai dar certo. Então, a gente está sempre se questionando. E vou trazer só uma curiosidade de como eu chego nesse lugar para não ser uma coisa do acaso também. Mas, Joyce, como tu virou secretária municipal junto com o Eduardo Paz, o que aconteceu? Né, em resumo da história, foi, era gestora pública, já atuava em diferentes locais do Brasil como um todo, né? Eu já trabalhei com advocacy em algumas instituições, já trabalhei em algumas prefeituras, governos, enfim, apesar da cara de garota que tem, né? Já tenho 7 anos aí de bagagem no serviço público, e como eu sempre fui muito afrontosa, então eu só ia, né? Tava nem aí, foi indo, né? E no serviço público é muito sobre isso, a gente tem que ir entrando mesmo, porque é um lugar meio que nesse aspecto. E aí, nesse âmbito, em 2020, ano de pandemia, né? Era um ano eleitoral naquele período e estava no processo de campanhas dos prefeitos, né? E eu fui atrás, eu e meus amigos do Eduardo. Pô, o cara é ex-prefeito, talvez ele venha como prefeito. Vamos lá atrás dele. E fomos. Apresentamos para eles algumas propostas, não só para ele, mas para os outros também, todos os candidatos e candidatas. E ali o Eduardo gostou da nossa cara. E eu falo que foi o momento mais engraçado da minha vida. Porque a gente apresentou questionando ali, posturado e calmo, né? Vamos questioná-los. E ele, gostei de vocês são organizados. Achei boas ideias. E ali, resumo da história, né? Tivemos esses encontros, Eduardo marca outros encontros com a gente, até que ele ganha, né? E uma semana depois dele ter ganho, eu recebo a ligação mais inusitada da minha história, que foi Joyce. Estávamos comendo churrasco lá com meu pai, lá em Cormes. Rua fechada, raça negra tocando ao fundo, aquela coisa maravilhosa. 10 da noite. Joyce, a equipe, aqui é da equipe do Eduardo, né? E ele quer conversar com você amanhã. Você consegue? Parece que ele lembra de você, a gente não tem muitas informações. Não tô entendendo. Eles, ó, a gente também não tem muitas informações, mas você consegue amanhã? Bom, né? Fui na cara e na coragem. Peguei um blazer emprestado com uma amiga, né? Um negocinho ali bonitinho, parti para lá. Chegando lá, realmente era uma entrevista de emprego que Eduardo estava fazendo para mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. E Eduardo, muito curioso. Quem é você? Conta mais a sua história. Eu lembro de você, mas a gente não tem intimidade. Eu, nossa, que prefeito curioso, né? Interessante isso, querendo saber da vida da juventude. Né? E eu achando ali, né? Tentando entender o que estava acontecendo. E termino aquela tal reunião da seguinte forma: Eduardo de pé, apertando a minha mão e falando: Você está pronta. Eu quero que você seja a secretária municipal de mulheres do Rio de Janeiro e, junto comigo, você cuide de 4 milhões de mulheres. Aceita? Eu paralisei. Eu paralisei. Primeiro que eu tinha acabado de fazer 24 anos, acabado de tudo acontecer, pandemia, caos. Eu estava super bem empregado numa instituição, né, crescendo também nessa instituição. Falei, Eduardo, eu respondi uma coisa horrorosa. Eu não vou usar essa palavra, mas enfim. Em resumo, era: eu não tô acreditando, só que com uma palavra feia no meio, né? E aí ele começa a rir, que ele tomou um susto também. E ele falou: tá, já entendi que você tá nervosa. Falei, tô. Mas e aí? E eu falei, Eduardo, você me dá um tempo para pensar? Porque isso vai mudar minha vida para sempre, né? É uma exposição, né, midiática, social gigante. E ele me dá 24 horas para pensar. Eu falei, tá suficiente, é só o tempo de eu chorar e falar com a minha família, né? Ele ri de novo na minha cara, que eu sou palhacito um pouco. E aí, em resumo dessa história, eu aceito o convite. No dia seguinte, está na televisão carioca. Nova secretária municipal de mulher. Mas minto, só uma brincadeirinha antes.
Na matéria do jornal apareceu secretária da mulher do Eduardo Paes. Aí minha família tira foto, que eu não tive tempo de falar com a minha família inteira. Minha família é gigante, são 100 pessoas. E aí, no grupo da família, Joyce, tu estudou tanto, tu virou secretária da esposa do Eduardo? Não tô entendendo. Aí eu falei, gente, não é isso. Eu virei secretária para cuidar de todas as mulheres junto com o Eduardo Paes. E ali foi gargalhada para lá, gargalhada para lá, enfim, ninguém estava entendendo nada, nem eu, né? Mas no resumo deu certo. E a gente se juntou com grandes pessoas. E aí, só para, nesse processo de reafirmação, para finalizar essa parte da minha fala, sempre durante os próximos 30, 40, 50 anos, imagino eu, ainda passaremos por isso, pela reafirmação, né? Eu não romantizo, né? Eu acho que a gente ainda está no processo de, algum dia, daqui a alguns anos, imagino eu, alcançar a equidade. A gente, nos próximos 50 anos, iremos alcançar a equidade para algum dia chegar na igualdade. Ainda falta tempo, né? Ai, vocês aqui, vai ser fácil para vocês? Claro que não. Não vai. Sinto muito. Faz parte do processo. Não será fácil. Mas o quanto que é importante fazer exatamente isso? Quanto que é importante fazer exatamente isso? E não apenas as pessoas negras ou mulheres ouvirem isso. Todo mundo. Porque a responsabilidade de combater os preconceitos, a responsabilidade de buscar a igualdade é de todo mundo. Então, esses espaços que a gente consegue acelerar esse tempo, onde todo mundo se responsabilize, porque ainda será difícil. Mas enquanto a gente não se corresponsabilizar, será mais difícil. Então, quando a gente cria redes de apoio, e eu tenho a grande sorte, né? E aí eu também crio minha sorte, que sorte a gente cria, gente. A gente vai criando nossa sorte. Eu me rodeio de pessoas incríveis, de outras mulheres como eu, de aliados e aliadas, que quando eu tô me sentindo mal, quando eu duvido de mim mesma, eu me pego com essas pessoas e falo: e aí, vai dar certo? E aí eles viram: vai. Porque você é isso, aquilo outro. Então, acho que é como também a gente se rodeia de outras pessoas, cria espaços como esses, para juntas e juntos falarmos. Porque o grande mal do Brasil, e isso historicamente também é, a gente não gosta de falar de problema. A gente só quer falar da vitória. Enquanto a gente não falar daquilo que já foi, para a gente avançar sem repetir os mesmos erros, a gente vai continuar no caminho equivocado. Então, acho que esse espaço já é uma das respostas para isso tudo acontecer também. Você me fez recordar de uma situação que eu vivi assim que eu resolvi fazer direito, em 2017. Eu ouvi de um colega de trabalho a seguinte pergunta, quando descobriu, né, que eu tinha começado a fazer direito, mas você sabe que você não vai virar advogada aqui no escritório? Você não tem o perfil. Aí aquilo, num primeiro momento, nos paralisa, né? Você fica aqueles 3 segundos congelados, porque eu sou natural de São Gonçalo, moro em São Gonçalo e exatamente o que você falou, eu não me considerava pobre, porque na minha realidade eu não era pobre. Em São Gonçalo, estudei em escolas particulares, né? Não tinha muitos negros nas escolas onde eu estudava, mas como a minha pele é um pouco mais clara, eu meio que passava, né, despercebida. Então, eu, na verdade, me reconheci como pobre quando comecei a trabalhar no Dânima, né? Em Botafogo, na Zona Sul, né? Que aí você começa a ver outras realidades. Então, aí é que você se identifica enquanto pobre, né? Até então, eu não tinha percebido que eu era pobre. A minha primeira universidade também foi pública, foi na UERJ. E aí, quando eu ouvi aquela frase, que eu não tinha perfil, né, para me tornar advogada no escritório, eu pensei, bom, qual o perfil que ele está falando? É o socioeconômico? Porque você não sabe, são tantos perfis, né, que eu não me enquadro, eu não tenho a cara do poder, né? Então, qual perfil que ele está, a qual perfil ele está se referindo, né? Enfim, eu, rapidamente, né, eu terminei a faculdade de Direito não em 5, mas em 4 anos, estudei como uma condenada e passei com 9,5 na prova da UAB, que é uma das provas que mais reprovam no país, né? Não sou melhor do que ninguém, né? Mas eu me dediquei, eu me esforcei e eu provei que é possível. Então, assim, para vocês jovens, né? Mais jovens que eu sou jovem ainda, tá? Mas para aqueles que são mais jovens que eu. E a minha realidade não ajudava muito, né? Eu tive um segundo bebê, eu era casada na época, então era assim, era o vade-mecum na mão e a criança no peito. E eu falei, é a minha realidade, e eu vou passar nessa prova. E assim, até hoje não me perdoo, porque eu errei uma palavra que me tirou meio décimo. Mas para mim aquele 9,5 foi 10, né?
Mas o que eu queria falar, na verdade, era sobre a questão do pertencimento, que um outro vídeo que a gente circulou naquele convite do marketing, que era sobre a Verônica, né, Dudman, ela fala sobre essa questão do pertencimento, dos espaços, de você olhar nos espaços de poder e não se reconhecer. O primeiro congresso que eu fui, pelo Daniman Internacional, não tinha negros, não tem afrodescendentes, né? Então você olha ao seu redor e você vai assim, ó, diminuindo, porque num primeiro momento você dá medo, dá medo. Eu liguei para uma amiga minha aqui, a Daniele, e eu chorava, e eu falava, eu não vou conseguir, eu não sei se sou capaz, porque você fica naquela opressão de que o ambiente é embranquecido. Quando você frequenta um restaurante, né, de alto padrão, você olha para o lado, o negro é garçom, o negro é manobrista, o negro ele está nos serviços gerais. Então, é importante você repensar um pouco isso, né? E para nós, afrodescendentes, a gente olha ao nosso redor e não se reconhece, e isso frustra porque você não consegue, as pessoas que estão, às vezes, abaixo de você hierarquicamente, elas não conseguem se sentir impulsionadas. Para que eu vou estudar? Para que eu não vou chegar lá? Não é possível, não tem ninguém ali que me represente. Não tem espaço ali Não para tem espaço. Então, quando eu comecei a fazer direito, quando eu me tornei advogada, aí veio a pandemia, a gente estava em home office, quando a gente voltou para o presencial, e as pessoas já me conheciam, porque eu sou jovem, mas eu tenho 20 anos de escritório. Então, quando as pessoas me viam e falavam, você agora é advogada? Então, opa, tem uma esperança, né? Ela é mulher, ela é afrodescendente, ela é moradora de São Gonçalo. Vamos dizer que eu sou uma mulher periférica, né? Para quem mora aqui na Zona Oeste ou para quem mora na Zona Sul. Então, antes a gente não tinha esse espaço que a gente está tendo aqui, porque o nosso lugar, como a gente comentou antes no elevador, era sempre ali, né? A gente não tem o poder de fala, a gente não está nos espaços, a gente não tem o microfone na mão, né? Então, para você falar um pouquinho a respeito dessa sensação de pertencimento quando a gente olha, e ela tem uma história parecida com a minha, então é possível eu chegar lá, né? A gente se reconhecer nesses espaços que, por anos, foram inacessíveis, né, para a grande maioria. E aí que vem aquela palavrinha mágica, né, da palavra representatividade, né? Eu digo que essa palavra ela transforma mentalmente a gente, principal. A primeira parte é o mentalmente mesmo, né? Eu lembro que quando eu era garota, né, novinha, adolescente, criança, etc. Eu lembro que a primeira pessoa que eu vi no espaço de poder, né, foi a Glória Maria na televisão. E aí eu imagino que a grande maioria das meninas negras do Brasil sonharam em ser jornalistas. Grande maioria. Porque você olhava para a televisão e tinha uma mulher negra, maravilhosa, com 10 mil passaportes, porque para mim ela tinha 10 mil passaportes carimbados, né? Essa é a minha mente, né? Viajando o mundo. E aí eu sonhei em ser jornalista, porque eu vi alguém igual a mim sendo jornalista. E aí eu lembro também, né, que quando eu era muito novinha, aí mais nova ainda, né, tinha acabado de ser eleita a primeira mulher presidenta. E eu falei, mãe, eu quero ser presidenta. Porque eu vi, ela não tinha a mesma cor que a minha, mas era mulher. Eu falei, então vou ser presidenta também. E minha mãe vira e fala, tá bom, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, eu acho que essa palavra, representatividade, é uma palavra que traz perspectiva, que traz a possibilidade de você sonhar em ser alguma coisa. Porque, às vezes, né, a não presença não te faz nem sonhar. E sonhar é um direito, gente. Não é vago, não, é um direito. Sonhar é você falar, uau, é possível chegar em algum lugar. Talvez não vai ser o mesmo caminho, com certeza não será. Talvez não será o mesmo fim, com certeza não será. Mas se torna possível. Ninguém sonha com acaso. A gente sonha com algo que você vê. Com certeza, várias vão ser as mulheres e meninas, negras principalmente, que vão olhar para você e falar: caramba, ela é advogada. Caramba, ela trabalha. É letras, né? Que você é. Não, você também é advogada. Não sou de Mas vai olhar para você e falar: caramba, olha que bonitas elas, toda trajada, toda poderosa. E vai olhar e vai querer chegar neste lugar. E eu levo muito essa responsabilidade comigo, né? Eu sei que no momento que eu me tornei secretária municipal, é importante trazer alguns elementos, tá? Eu me tornei a secretária municipal das capitais brasileiras mais jovem do Brasil. Já tem essa questão etária.
de todos os cargos, não só da pauta de mulheres. Eu me tornei das capitais brasileiras a mulher mais jovem das capitais brasileiras assumindo uma responsabilidade de secretaria municipal. Do âmbito da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Zona Oeste, principalmente ali do ramal Santa Cruz, costumo falar, né, de Sepitiba, Padre Miguel, Realengo. Eu fui a primeira mulher dessa região a ocupar um cargo do alto escalão de uma prefeitura. Primeira. Na minha região, ainda não se imagina que pessoas como eu podem chegar em lugares como eu cheguei. E eu carrego total responsabilidade o que está acontecendo na minha história. Porque não é sobre eu apenas. É sobre outras mulheres, e meninas e meninos que irão olhar para mim e falarão: caramba, ela vem da mesma área que a minha. A história dela parece com a minha. Então, será que é possível para mim? E só esse será já se torna uma grande possibilidade. E a pessoa começa: uau, caramba, ela estudou na faculdade pública. Existe faculdade pública? Tem muita gente que nem sabe que existe faculdade pública. Uau, ela fez tal programa, que legal. Será que minha mãe pode fazer também? Eu também posso? Se torna possível alguma coisa. Então, eu digo para vocês que essa responsabilidade da representatividade, ela é muito séria. Eu levo ela muito séria. Porque eu estou torcendo demais para que tenha uma próxima secretária municipal de 22 anos, de 23 anos, ou nem sobre idade, mas que venham de várias regiões do Rio de Janeiro e se tornem comum. Eu quero chegar daqui a alguns anos na prefeitura e olhar todos os cargos do alto escalão e ver o quê? A igualdade. Olhar em todos os cargos e falar: caramba, quanta gente parecida comigo aqui, ó. Ah, que legal, tudo bem, fulana? E vai ser comum. Eu quero que seja comum igualdade, gente, em todos os lugares. Eu quero que seja normal, sabe? Você interagir com todas as pessoas, diferentes cores, credos, gêneros. Você falar: tudo bem, até chegar a um ponto que não haverá diferenciação. Mas ainda há muita diferença. Quando ela traz, por exemplo, chegar num restaurante, né? Eu vivo em tudo que é evento desse Rio de Janeiro, né? Minha vida é começar com o pé na lama e terminar no Copacabana Palace. Quase todo dia é isso, né? E eu literalmente tenho vários looks no meu carro, né? Eu tenho todos os tipos de roupas. E às vezes eu vou assim mesmo, às vezes eu troco a roupa e tá tudo bem. Chego no Copacabana Palace com o pé ainda sujo e vou, e é isso, né? E vice-versa. Mas o quanto que, quando a gente fala de entrar no lugar e você olhar para o lado, né? Os olhares olharem. atravessados. E eu sei que tanto eu quanto você, né, vocês, a gente vai sempre se arrumar. A gente tá sempre preocupado com a nossa roupa, tá, gente? Importante lembrar isso, né? O direito de andar desarrumado. Quem é pessoa negra ou vem de periferia, a gente não tem esse direito de andar desarrumado. A gente tá sempre preocupado em arrumar Cabelo, aqui, principalmente. arrumar aqui, prender aqui. Você não tem direito de cheguei desarrumado. Quando você nasce preto, todo mundo tem que nascer preto ou branco, né? Enfim, só o Michael Jackson fez o caminho completo, diferente. Mas quando você é criança, né, e negra, primeira coisa que você fala: já passou um creme na canela? Gente com a perna russa e é lida como pobre. Tu passa um creme nessa canela, criança. É a primeira coisa que nos ensinam. Pra gente conseguir ser tratado como gente. Um pouquinho. Então, acho que quando a gente fala sobre essas coisas, é importante todo mundo ouvir, né? Porque é sobre essa questão mesmo de você chegar no lugar e olhar para o lado e saber que as pessoas vão falar: nossa, bonita, diferente. Todos os lugares que eu chego: você é bonita, você é diferente, exótica. Como tu chegou aqui? Todos os lugares que eu vou, a pergunta é: como tu chegou aqui? Porque o lugar do poder, ou desses lugares que eu transito, né, de, enfim, classe média alta, alta e alta, é como ela chegou aqui? Eu não consigo me disfarçar. Eu já nasci assim. Então é sobre isso também. E aí, quando a gente fala também sobre questão de classe, pessoas brancas pobres existem muitas, obviamente. Mas há um disfarce da cor. Que se você colocar uma boa roupa da Prada, um negocinho ali direito, não vão te perguntar diretamente de onde tu veio. Há o disfarce da cor no nosso Brasil. Nosso Brasil criou uma coisa específica, o disfarce da cor.
que uma roupa bem arrumada, uma bela de maquiagem, um cabelo ali, tu vai se disfarçar. Mas isso é o que nosso país inventou. Então, acho que quando a gente fala sobre essa representatividade, o entrar nesses espaços, elas, não têm a possibilidade de disfarce. Então, incômodo sempre haverá. E como cada um de nós podemos lutar com isso? Por exemplo, chega você, está num grande evento, puxar alguém que você está vendo que está deslocado, chamar aqui para te apresentar para as outras pessoas. Porque não é comum para a gente, é desconfortável mesmo. Às vezes eu falo isso com meus amigos brancos, todo mundo trajado ali. Falo, ó, tu pega na minha mão e me apresenta para fulano. Eu também sou, mas eu sou abusada, né? Eu brigo, né? Falo, senta aqui, vamos aqui junto comigo. Porque ele já estudou contigo no Santo Ignácio, Santo não sei o que das contas. Ele já é teu amigo. Ou a família do teu amigo, do amigo do amigo. Eu não. Meu pai conserta a máquina de lavar, minha mãe é cabeleireira. Lá eu conheço outros amigos. Se eu quiser um desconto no cabelo, eu vou encontrar lá em Cosmo. Mas aqui não. Então é sobre esse apoio. Tá vendo que a pessoa tá deslocada? Tá vendo que a pessoa tá sem acesso? Pega na mão mesmo. Fala, vem cá, deixa eu apresentar para fulano. Percebi que fulano tem muito a ver com você. Abriu espaço. Já foi o primeiro espaço. E assim a gente vai fazendo com todos nós. Né? Eu faço isso o tempo inteiro. Né? Como eu já cheguei num patamar social, né, de poder na cidade do Rio de Janeiro, de articulação, eu consigo fazer isso já. Então, vou pegando as meninas, meninos. Fulano, conecta com o ciclano. Senta aí. Eu não tive essa sorte no primeiro congresso, não, mas eu fui cara de pau. O primeiro dia eu fiquei cabisbaixa, né? Desceram algumas lágrimas, mas no segundo dia eu sentava na mesa de todo mundo, não de brasileiro, né? Sentava na mesa dos estrangeiros, me apresentava. Eu sou do Dânima e começava a conversar. No final, eu já tinha minha rede. E a gente tem que Congresso, ensinar as o que é pessoas já network, vinham né? cumprimentar, porque eu não tive essa ponte, É, entendeu? Ninguém para encurtar Não, você esse criou a caminho. sua. Eu criei a minha ponte, mas são Formas de as sobreviver. formas que a gente cria de sobreviver, né? Exato. Mas Porque- você vai abrir essa porta Para outro. para outras e você vai poder fazer isso com Exato. outros. Você Né? foi a pioneira. Exatamente, porque o lugar que você está hoje, com certeza, vai. Não, talvez não diretamente, mas vai abrir um sonho, uma vontade para outras meninas que estão aqui, né? Ou que você conhece, enfim, na sua vida. Né? A oportunidade, As a oportunidades. representatividade abre portas, abre sonhos, é super importante. E a gente não quer oportunidade única. A gente quer todas as oportunidades, né? A gente queria abrir para perguntas, né? O tempo está um pouco curto. Só um deles, que aí quem quiser precisa perguntar no microfone. Se tiverem alguma pergunta para Joyce, aproveita. Espera aí, já tem? Já? Você quer perguntar? Agora eu vou botar o óculos para enxergar vocês. Tô indo. Maria abusada. Desculpa. Meu nome é Maria Fernanda, trabalho com a Joyce. Mas, Vale. enfim. Não, pior que vale, porque os discursos delas e as palestras são completamente diferentes enfim, mesmo no cotidiano. Você falou sobre a Thaís Araújo na novela, a novela é Ver a Vida. E ela foi a primeira protagonista, né? E uma novela antes que ela tinha feito era Cobras e Largatos. E era uma protagonista, num estereótipo completamente diferente. E aí ela vem para essa novela, que eu sou noveleira. E ela vem para essa novela que é Viver a Vida e ela faz uma protagonista completamente diferente. Ela faz a Helena, do Manuel Carlos, que é uma mulher é um marco. E aí uma novela das 9, uma Helena negra, e ela sofreu muito. E ela fala isso num documentário sobre, eu não sei direito qual documentário, mas ela fala sobre isso, sobre a dificuldade que foi ser uma Helena, sobre a sociedade que não estava pronta para uma Helena negra na novela das 9. E ela fala muito sobre esse protagonismo e pioneirismo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é ser uma mulher pioneira nesse espaço, que você já falou um pouco, mas, enfim, um pouco mais que eu sei. Não, Maria é braba, por isso que anda comigo, entendeu? Eu conheci ela palestrando para ela na faculdade dela. Eu falei, gente, garota curiosa, vem para cá. Aí, eu sou dessa, fico caçando gente boa aí na cidade. Mas sobre pioneirismo, né? Primeiro, é solitário. Ser pioneiro é muito solitário, gente. É difícil, tá? Não é romântico, não é bonitinho, não.
né? Eu acho que todas as pessoas pioneiras, né, independente da sua cor, do seu gênero, é muito solitário esse processo. O espaço de poder é solitário, né? Eu tenho grandes amigos, mas não vão entender exatamente todas as questões que me atravessam, né? Acho que pioneirismo é solitário, mas o pioneirismo, quando a gente tem propósito, ele se torna tão grande e tão maior do que a gente fala, cara, eu vou dar conta, né? Vambora, vem comigo. Então, acho que para mim o pioneirismo do qual eu exerço, né, tem muito essa questão, né, de entender que é maior do que a meu próprio CPF, é maior do que a minha própria história enquanto indivíduo, né? É sobre representar outros excessos e outras pessoas chegando lá, né? É um sentimento muito único esse, né? Eu espero que todas vocês possam também sentir essa responsabilidade de abrir caminhos e abrir portas, porque ele realmente é espetacular, mas é solitário, é difícil, né? A gente de vez em quando lá tem que tomar uma tacinha de vinho com os amigos chorar, né? Mas faz parte do processo também, né? Mas é entender que não é romântico, né? Mas ele também é muito maior do que a gente, né? Então acho que para mim é um pouco nesse lugar, né? E, enfim, Thaís Araújo, todas as vezes que eu vejo ela, eu falo, ai, Thaís, obrigada por representar nossa beleza tão linda. Eu me sinto prima, fico assim. Próxima. Que eu acho que vocês, primeiro, agradecer, foi assim, incrível ouvir vocês, e ter esse espaço mesmo de dar voz a vocês aqui no escritório é muito importante. Acho que o que eu queria perguntar é que a gente falou bastante aqui sobre representatividade e sobre dar espaço a sonhos e abrir portas, mas eu queria perguntar um pouco sobre chegou nesse espaço. Chegou no espaço de dar voz às necessidades desse grupo, qual a importância disso, né? De estar nesse lugar de tomada de decisão, de fazer as ações, que é super importante. Como é que é seu olhar para isso, de estar no ponto de ter as decisões, de fazer a mudança de fato? Já falar um pouquinho sobre isso? Muito bom. Primeiramente, quando você chega, né, é responsabilidade da excelência. Eu sou completamente metódica, desculpa. E extremamente viciada em buscar o excelente. Esse é minha personalidade, né? Nota baixa não dá, né? Eu preciso sempre tirar 10. E, obviamente, minha equipe às vezes padece. Fala, Joyce, tá bom assim. Eu falo, não, dá para ser mais um pouquinho. Porque eu sei que meu lugar do qual eu cheguei, né? E você também sendo uma mulher, né? Jovem também. Toda vez que a gente chega nesses patamares, sempre vão continuar questionando o que a gente está fazendo ali, né? Então, a busca pela excelência, ela também cansa. Mas é uma responsabilidade também, porque o meu erro não é só meu erro. Eu sempre também tive a outra parte, que não é a parte romântica. Eu sempre entendi que se eu não fizesse a melhor e a maior secretaria de mulheres do Brasil, e foi isso que a gente construiu, eu talvez colocaria em xeque a entrada de outras mulheres como eu nos espaços de poder. E é muito, obviamente, exaustivo, é pesado, mas, infelizmente ou felizmente, é necessário. Sabe? Então, acho que para mim chega muito nesse lugar, né? Minha busca pela excelência, pelo trabalho realmente impecável e que transforme muita gente, que realmente seja inovador, é o tempo inteiro. Obviamente que eu me destaco também. Quando eu vou comparar com outros coleguinhas, a galera tá indo no ritmo. E quando olha para meu trabalho, eu falo, ué, como você fez isso? Eu falo, porque eu não durmo. É isso, né? Então, acho que também é esse lugar que é pesado, é cansativo, mas existe, né? Então, quando a gente chega nos espaços de poder, a gente tem que ter o compromisso de, sim, fazer o melhor trabalho que a gente possa. Porque quando questionarem, não vão questionar o nosso trabalho enquanto CPF. Vão questionar a nossa presença enquanto pessoa, persona. Enquanto aquele corpo, que não é só um indivíduo, representa outros e outras também. Então, por isso que psicologicamente, quando a gente vai analisar, para o homem branco, de fato, né, é menos exaustivo nesse lugar. Porque a cobrança, se ele fez errado ou não, é no CPF, é na conta dele. Para a gente é na conta de todo mundo que é igual a gente. É uma outra contagem do tempo, é uma outra contagem emocional, é uma outra contagem de responsabilidade. E, novamente, sendo mulheres no âmbito geral, sendo homens negros também,
sendo pessoas que não são a cara do poder principal. A gente está sempre buscando a excelência, o melhor, porque a gente sabe que se errar, a conta não chega só para o nosso CPF. É para uma galera que é parecida com a gente também. Então, acho que isso, para mim, é a grande questão. E também um compromisso de não falar apenas sobre os temas que nos atravessam enquanto diversidade. Eu adoro chegar em congresso para falar sobre economia, para falar sobre inovação na máquina pública, para falar sobre isso, aquilo, outro. Para a galera também ver a minha fala em outros espaços, para normalizar essa minha cara em qualquer debate. Eu amo falar sobre igualdade racial, sobre igualdade de gênero, mas não é só isso que meu trabalho representa. É sobre inovação. Eu criei vários contratos inovadores no serviço público, que várias outras cidades replicam. Eu adoro quando tem esses congressos para falar sobre isso também. Porque além de ser mulher, jovem, negra, eu também sou gestora pública. E falar sobre a minha excelência na gestão pública também, para mim, é fundamental. Então, acho que quando a gente é esse corpo, né, que chega nesses espaços, é a gente sempre lembrar que essas pautas, né, das diversidades nos atravessam, a gente tem que ser responsável, mas não ficar só nesses temas, porque a gente precisa estar em todos os lugares. Então, para mim, também é sobre isso, né? É sobre o que a gente representa, mas também o avançar. Porque, como eu falei, a nossa luta é pela equidade, que quando chegar nessa equidade, a gente vai alcançar a igualdade. Então, a gente se viciar em debater tudo, em falar sobre tudo e em estar em todos os espaços, é fundamental para a gente chegar nessa palavrinha mágica do futuro. Ela é uma das mais empolgadas da palestra, sempre assim. Sim. Bom, Eu adoro. primeiramente, me desculpa, eu tô meio sem voz. Bom dia. Antes de uma pergunta, né, é mais 2 adendos, né? O primeiro é a questão que você fala da mulheridade histórica enquanto mãe. Só que até esse espaço de você ser exclusivamente mãe foi negado à mulher negra. Então, a mulher negra era aquela que ia trabalhar e que varava a noite cuidando dos filhos, cuidando do marido. Ela cumpria essa dupla função desde a emancipação, né, da pessoa negra. E o segundo ponto que ela destacou em relação à representatividade, esses dias no Twitter, né, Minha Casa Tóxica, eu vi pessoas, a gente está em época de Olimpíada, e eu vi muitas pessoas, mulheres negras, relatando coisas que ouviram enquanto tentativa de ser esportista, ter esses espaços negados. E uma delas, que iniciou esse debate, disse que ela era ginasta e ela ouviu de pessoas, dos treinadores e coisas assim, que ela não tinha o perfil de ginasta. E outras pessoas relatando, você não tem o perfil de nadadora. E qual era o perfil? Era ser uma mulher negra, né? E a gente pensa nisso até na questão de outros esportes, né? Eu conheci uma bailarina branca, mas assim, ela tinha amigas negras e ela relatava a dificuldade dessas mulheres negras de se sentirem pertencentes, não apenas por uma questão social, mas por uma questão de biotipo. Porque o biotipo de pessoas negras, às vezes, é diferente, tem os quadris mais largos, os seios mais fartos, e isso era visto como elas sendo gordas e inadequadas para aquela função de destaque dentro do esporte que elas escolheram. É um esforço de vida. Quem conhece alguma bailarina sabe que passa a vida inteira, desde a infância, se dedicando àquilo. Então, eu só queria destacar mesmo esses pontos, né? Até porque eu também faço parte de muitas minorias, né? Eu gabaritei esse quesito. Não, maiorias minorizadas. Eu gosto de falar sobre esse termo. Exatamente. Mas Você é a maioria também, porque, minorizada. Espaço mas por quê? Eu vou explicar. Eu sou autista, sou não binária, e além disso, eu percebo que nesses meios a gente tem também a questão do perfil. Porque quando uma pessoa vai criticar uma pessoa não binária, né? Porque muitas pessoas acham que é frescura ou que é você querer ser diferente, elas sempre falam do perfil, que é uma pessoa, uma mulher branca se disfarçando de não binária com cabelo colorido. Esse é o perfil que eles
atacam, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando você cria um perfil satirizado, você vai pegar todas as características que você julga como errada. Tanto que quando vai se criticar uma pessoa feminista, se critica a mulher gorda que fica em casa, não faz nada, não tem higiene, com o peito para fora. E a mesma perfil é criado, né? Assim, até o perfil do neurodivergente. Como assim você é uma pessoa autista negra? E é o que mais tem, gente. E às vezes, muitas vezes não diagnosticado. A pessoa dá uns surtos e você fala, tipo, é maluco. Mas não, só tem um diagnóstico, uma neurodivergência que não foi diagnosticada e não sabe se tratar, né? Então, eu acho que isso permeia até as questões de autocuidado e de cuidado social que a gente tem para com essas pessoas. Então, era mais um comentário do que uma pergunta. Parabéns, querida. Joyce, a gente já está chegando ao. Hã? Você quer falar, Bá? Se tiver tempo. Não, eu fui cortada pela Aninha. Mas... Olha só, tem A última. foi Bárbara aqui. A última, tá? A gente queria agradecer muito sua presença aqui, foi incrível. As mediadoras também maravilhosas, foi ótimo. Eu queria só perguntar para você, não é perguntar, mas pedir porque o que acontece? Aqui no escritório a gente tem um programa, que é o Campo Mangueira, que recebe muitos jovens negros, né, para dar esse pontapé para a vida E vocês profissional. são lindos e lindas. Demais. E eu queria só que você falasse o que você falaria para eles hoje, entrando nesse mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho competitivo, difícil, né, dentro de um escritório de direito de ponta. A gente sabe que é muito difícil realmente acessar determinados espaços. Então, era mais para o que você falaria para eles aqui, que eles podem levar, além da sua palestra absurda, né, essa motivação também para eles galgarem, não só aqui, mas em outros ambientes, que eles também possam estar desenvolvendo o profissionalismo deles. Muito bom, obrigada, Bárbara. Primeiramente, parabenizar vocês por terem esse programa, né, a Campo Mangueira, porque criar oportunidades e acessos é a maior estratégia de transformação social, né? Esse é um compromisso efetivo, a palavra intencionalidade que eu comecei a falar sobre. E vocês, meus amores, lindas e lindos, né, que vocês abracem a oportunidade, porque não é fácil, e não vai ser fácil, como eu falei ao longo de todo o meu discurso, né? Mas que vocês também ajudem-se aos outros para poder se levantar. Vai ter dia que alguém vai estar mais cansado, vai ter dia que alguém vai estar mais triste. Como que vocês se abraçam nessa caminhada? Porque quando a gente caminha juntos, a gente chega muito mais longe. É igual campeonato. Se você tem um treinador, se você tem alguém para te abraçar, para te dar a água, para poder te reforçar e te levantar, você chega mais longe. Então se abracem também enquanto grupo. Se identifiquem enquanto parte do Campo Mangueira, né, para vocês poderem permitir que outros jovens talentos que vão vir depois de vocês possam chegar aqui também. E o pessoal falar, caramba, todo mundo que vem do Campo Mangueira, pô, arrasa, hein? Galera, ó, preparadíssima. Já tem frutos. Já tem pessoas que há 20 anos atrás... 20? Pra não contar errado. 20. 20. Já tem pessoas, né, que passaram pela mesma trajetória que vocês e estão ascendendo profissionalmente aqui dentro. Então, vocês também têm a responsabilidade de abraçar esse espaço, de também se dedicar muito, dar o melhor de vocês, com o sentido de que isso vai transformar vocês enquanto pessoas, enquanto profissionais, mas também abre espaço para os próximos que virão. Lembrem disso, né? E que vocês, enfim, conversem com as pessoas, não tenham medo de conversar, não tenham medo de entender as histórias de quem está aqui, porque é fundamental entender as histórias, porque você vai se identificar e ver o que você pode melhorar. E não tenham medo de avançar, gente. Sem medo, é só ir. Na vida também é sobre ir, né? É sobre caramba, tô na dúvida. Vambora, vamos tentar. Então se aproximem deles e delas, conversem com eles, vejam as histórias, quais são as profissões, quais são as carreiras que tem aqui dentro. São quantos profissionais aqui no escritório? Mais de 800 pessoas, mais de 800 histórias, mais de 800 formas de entrar aqui, mais de 800 formas de continuar aqui. Então, escutem. Na hora do almoço, que ficar só conversando entre vocês, vai lá, deixa eu almoçar com você aqui. Conta a tua história para mim. Eu sou assim, tá? Eu chego, converso com todo mundo. Conta a tua história para mim. Quem é você? E vai perguntando. Porque assim a gente faz rede, rede de pessoas. E lembrem que não é apenas sobre inteligência padrão da escola, é sobre construção de rede. Conectar com pessoas para vocês poderem avançar. Minha única dica sempre é essa, porque eu tenho uma irmã de 18 anos
é mais ou menos a faixa etária de vocês. Então, eu falo, minha irmã acabou de passar também para gestão pública na UFRJ, né? Meus pais choraram. Meu Deus, fizemos 2 filhas na federal, naquele negócio todo. Teve churrasco lá por conta disso. Tudo tem churrasco na minha casa. Morreu, viveu, tem churrasco lá em casa. E aí, fizemos churrasco pela comemoração que a Raquel passou na faculdade, etc. Né? E eu falei, Raquel, obviamente, tirar sempre a melhor nota, sempre avançar, mas não é sobre isso apenas. É sobre você sempre estar buscando novas pessoas e se conectando, porque assim a gente avança. E para pobre, a gente não aprende isso. Pobre, a gente não aprende que tem que fazer rede de apoio. Então, procurem isso. Não é apenas sobre a nota 10, é sobre se conectar com as pessoas certas. Beleza? Então, minha dica única e exclusiva é essa, porque a gente não aprende em casa sobre isso. Queria Você ter escutado perguntou. isso há 20 anos atrás. Mas isso é a parte do aprendizado, né? Joyce, você deu uma aula para a gente. Eu acho que para nós aqui vários aprendizados. A gente, como uma tentativa de agente transformador, que eu sei que a gente erra muito, mas a gente erra tentando melhorar. Então, assim, hoje a gente vê esse auditório cheio, né? Com essas duas presenças super especiais, o Ivan, todo mundo aqui. É muito especial. Isso é um começo de uma jornada de transformação que eu realmente acredito. E eu acho que a gente não tem que ter medo de errar, sabe? Eu sei que a responsabilidade é muito grande, mas a gente erra. E aí, sim, só para terminar com uma dica, eu não sei se vocês já viram em época de Olimpíada, se vocês puderem, vejam o documentário da Simone Biles. Ela fala sobre isso, sobre a responsabilidade que ela tem dela ser uma mulher negra, ginasta, adotada, ela tem uma história incrível, e ela acha que ela erra porque ela falha em algum momento, e essa responsabilidade de não falhar nunca, e a gente não pode carregar isso, porque a gente vai falhar. E aí é que eu acho que tem importância do olhar, da gente olhar, e eu acho que isso é algo que a gente está mudando aqui no escritório, a gente está olhando mais para o outro, a gente está se ouvindo mais, a gente está conversando mais, as nossas portas estão abertas. Então, olha só, não tenham medo, eu também já tive meus medos, né? Não tenham medo de procurar, porque a gente está tentando acertar, e a gente só vai conseguir se a gente contar com vocês. Então, assim, trazer vocês aqui, eu agradeço a Bárbara, cadê ela? Olha, foi um privilégio, e que você volte sempre, não só para falar da sua trajetória, mas do seu trabalho em si, que essas duas moças da próxima vez estejam aqui também moderando outro tipo de debate, e eu acho que a gente vai chegar lá. Então, olha só, uma ótima quinta-feira para vocês, que o seu trabalho continue com tanta luz e você consiga tudo que você quer, porque você merece. Tá? Obrigada.